Olá, galera. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema de geometria deste trimestre. Vamos estudar um pouquinho sobre os quadriláteros. Nós vamos conhecer hoje os elementos dos quadriláteros, a nomenclatura, as propriedades dos paralelogramos e algumas propriedades de alguns quadriláteros especiais, como retângulos, losango e quadrado. Vamos ver agora os elementos dos quadriláteros. Bom, os elementos são os elementos que formam um quadrilátero. Basicamente são os vértices, os ângulos internos, os lados e as diagonais. Aqui, cada elemento está tendo uma representação através de uma letra. Os vértices são as letras maiúsculas que estão aqui, né, nas pontas ou quinas desse quadrilátero. Então, a gente tem aqui A, B, C e D, né, em letras maiúsculas, representando os vértices. Os ângulos internos estão representados com as letras minúsculas, né, o ângulo A, B, C e D, respectivamente. E os lados são as semirretas que formam esse quadrilátero, né? Eu tenho aqui a semirreta AB, a semirreta BC, a semirreta CD e a semirreta AD. E, por fim, as diagonais, né, são as linhas que a gente pode traçar do vértice, de um vértice até o outro. Então, a gente tem a diagonal AC, que ela iniciou aqui no vértice A e ela se encerrou lá no vértice C. E, assim também, a semirreta, ou diagonal aqui, BD. Ela começou aqui no ângulo B e terminou lá no ângulo D. Esses são os principais elementos que formam um quadrilátero. Bom, tem algumas outras características também envolvidas dentro desse quadrilátero, né? Primeira coisa, os lados de um quadrilátero, né, que tem vértice em comum, eles vão ser chamados de consecutivos, ou seja, eles estão ali um lado do outro, e o vértice, né, o vértice que não tem em comum, o quadrilátero que ele tem um lado que ele não tem um vértice comum, eles vão ser opostos, tá? Aqui eu tenho dois exemplos de quadriláteros. Eu tenho um quadrilátero convexo e um quadrilátero côncavo ou não convexo. O quadrilátero convexo é aquele quadrilátero mais regular, ele não tem nenhuma parte dele voltada para dentro, ele tem a parte interna dele totalmente completa, totalmente formada. Já o quadrilátero côncavo ou não convexo, ele tem aqui essa entrada, né? Essa parte que está indo para dentro da parte interna do quadrilátero, né? Como se estivesse deformando esse quadrilátero. Então, ele é considerado um quadrilátero côncavo ou não convexo, tá? Bom, sobre o nome dos quadriláteros, o que é que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje? O paralelogramo ali, ele vai possuir lados opostos 2 a 2, né? Então, eu tenho aqui esse paralelogramo e esse lado oposto 2 a 2, porque eu tenho esse lado aqui que é o lado AD e o lado BC, eles são paralelos, e o lado AB e o lado DC são paralelos também. Daí o nome paralelogramo, porque ele tem lados ali que são paralelos. Normalmente o nome de um paralelogramo tem a ver com a sua formação ou com alguma característica que ele possua ali na formação dele. O quadrado, o losango e o retângulo também são paralelogramos, são considerados paralelogramos porque vão ter lados paralelos ali entre eles. Porém, eles têm algumas características especiais que a gente vai ver agora. Bom, o retângulo ele possui todos os ângulos internos congruentes, ou seja, ele tem 4 ângulos retos ali dentro deles e todos os 4 ângulos vão medir 90 graus. Já o losango, ele possui todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados do losango, eles vão ter a mesma medida, né? Já o quadrado, ele é uma mistura, como se fosse uma mistura da característica do retângulo com a característica do losango, porque ele vai possuir os ângulos internos, esses 4 ângulos internos congruentes, e também vai possuir
todos os lados congruentes, ou seja, a gente sabe que um quadrado, ele tem todos os seus lados iguais. E por fim, o trapézio, né, ele possui apenas dois lados paralelos. Então, essa é a característica principal desses quadriláteros especiais. E aqui eu tenho a imagem de alguns desses quadriláteros. Esse que está mais vertical aqui, com esses quadrados vermelhos, indicando aqui os ângulos retos, é um retângulo. Este aqui indicando, né, todos os lados iguais, aqui com um tracinho, é um losango. Esse também que está indicando todos os lados iguais é um quadrado com seus ângulos retos, né, de acordo com a sua característica, né, que foi apresentado ali atrás. Então, eu tenho aqui do retângulo os 4 ângulos retos. Aqui eu tenho 4 lados iguais no losango. No quadrado eu tenho 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. E no trapézio eu tenho 2 lados paralelos, ou seja, o topo aqui, né, a base menor do trapézio e a base maior, eles são os lados paralelos desse trapézio, conforme tinha ali nas definições, naquela tabelinha de definições aqui do slide anterior. Vamos ver agora algumas propriedades dos paralelogramos. Bom, as principais propriedades. Primeiro, o lado oposto, né, dos paralelogramos vão ser sempre paralelos e congruentes. Ângulos opostos dentro de um paralelogramo, eles vão ser sempre congruentes, ou seja, eles vão ter sempre a mesma medida. Ângulos consecutivos, eles são suplementares. O que é o ângulo ser suplementar? É aquela medida que falta para completar 180 graus, ou seja, se eu tenho dois ângulos ali consecutivos dentro de um paralelogramo, quando eu fizer a soma deles, tem que dar exatamente 180 graus. É isso que essa propriedade me diz. E, por fim, as diagonais, né, que cortam ali, que intersectam os paralelogramos, vão intersectar sempre nos pontos médios, ou seja, elas vão se cruzar, né? Elas vão se cruzar ali nos pontos médios, ou seja, exatamente no meio de um paralelogramo, seja ele qual for. Bom, primeiro exemplo que eu tenho aqui. Determine a medida do paralelogramo ABCD. Esse exemplo tem a ver com as propriedades. A gente vai ter que lembrar dessas propriedades para poder aplicar e resolver, porque aqui esse paralelogramo ele tem 4 lados, porém aqui a figura só está me mostrando a medida de 2, então eu tenho que lembrar de algumas das propriedades para poder resolver essa questão e conseguir encontrar aqui a medida determinada do paralelogramo. Vamos ver. Então a gente tem ali, né, os ângulos que deram para a gente são os ângulos opostos, um está em uma extremidade, o outro está em outra. Então a gente sabe pela definição que os ângulos opostos de um quadrilátero ou de um paralelogramo, eles são congruentes. Então, a gente significa que eu tenho o lado que é 2x, ele vai ser igual ao lado que é x mais 30. Então, foi o que eu escrevi aqui. 2x vai ser igual a x mais 30. Como eu tenho uma equação do primeiro grau aqui, eu preciso determinar o valor de x. Isso aqui é muito fácil. Então, a gente só separa os termos que são semelhantes. Quem tem x de um lado e quem não tem x do outro lado da igualdade. Foi o que eu fiz aqui. Então, eu peguei 2x menos x é igual a 30. Então, x vai ser igual a 30. Eu descobri que meu x mede 30. Mas aí, vamos voltar aqui para o desenho para a gente dar mais uma olhada. Eu estou dizendo que o ângulo D é 2x, é 2 vezes x, e o ângulo B é x mais 30. Se eu sei que x vale 30, então eu vou só substituir e encontrar o valor. 2 vezes x é igual a 60. Então, eu comprovei, né, que a medida do meu ângulo realmente são iguais, porque aqui, ó, 2 vezes x vai dar 60 e 30 mais 30 também vai dar 60. Então, os ângulos, a gente acabou de comprovar pela propriedade que os ângulos opostos são congruentes, ou seja, eles vão ter sempre a mesma medida. Outro exemplo, a gente tem aqui os ângulos consecutivos, né, desse triângulo, eles vão ser sempre suplementares, ainda fazendo parte daquela questão ali que a gente viu. Eu preciso determinar a medida do ângulo A e do ângulo C, porque eu só encontrei a do ângulo B e D, então eu preciso encontrar do C. Eu tenho ali que dois ângulos consecutivos, ou seja, eles estão ali próximos um do outro, eles vão ser suplementares. Então, o ângulo que está faltando é o ângulo A e o ângulo C. Se eu sei que eles são suplementares, ou seja, a soma deles vai dar 180 graus, então eu vou somar.
eu coloquei A mais 2x, vai ser 180. Então, vou separar aqui meus termos semelhantes e substituir, né? Eu sei que 2x vale 60, porque o meu x é 30. Então, eu fiquei com A mais 60. O meu A vai ser 180 menos 60. O meu A vai ser 120. Como os ângulos opostos, né, eles são congruentes, então o ângulo A e o ângulo C, eles também vão medir 120 graus. Então, a gente descobriu aqui que o ângulo B e D mede cada um 60 e o ângulo A e o ângulo C medem 120 cada um. Vamos ver mais um exemplo. O perímetro de um paralelogramo é igual a 42 centímetros, sabendo-se que o maior lado mede 14 centímetros, quanto mede cada um de seus lados. Ou seja, eu preciso descobrir aqui o valor de x utilizando a informação que a questão me deu, que é a do perímetro, né? Que o total ali é 42 centímetros. Então, vamos ver como fica essa questão. Chamando o x ali, né, que são as medidas desconhecidas, eu vou considerar que eles são lados opostos. E, de fato, eles são, porque um está de um lado, outro estão do outro. Então, eles estão ali em lados opostos. E aí, a gente vai aplicar essa propriedade dos lados opostos. Então, eu vou somar todo mundo e igualar 42, que é o que a questão está me dizendo. Então, eu coloquei x mais x, 14 mais 14, igual a 42. Fiquei com 2x igual a 28. Isolei aqui os termos semelhantes, né? Fiquei com 2x igual a 14 e x igual a 7, né? Dividi ali 7 por 14. Então, eu encontrei a minha medida de x. Vamos continuar. Ou seja, o meu valor aqui do ângulo é x, né? O valor de x ali vai ser 7. Então, eu tenho que cada lado ali do meu paralelogramo, um lado mede 7, o outro mede 7, um mede 14 e um mede 14. Vamos ver agora as propriedades dos quadriláteros especiais, que são quadrados, retângulos e losangos. Bom, os retângulos eles vão ter sempre lados opostos paralelos e congruentes, ou seja, os lados ali que vão ser, um estiver ao lado oposto do outro, eles vão ser sempre a mesma medida. E de fato, né? Num retângulo a gente tem dois lados com a medida igual, dois lados com a medida igual. Os ângulos internos vão ser sempre congruentes se medindo 90 graus. E as diagonais também vão se cruzar ali no ponto médio. Vamos ver uma imagem para a gente entender melhor. Aqui, eu tenho essa imagem desse retângulo. Então, eu tenho aqui lados paralelos iguais, ou seja, o lado AD é paralelo a BC, né, e eles vão ter a mesma medida. E o lado AB, que é essa base aqui, e essa parte de cima, que é o DC, eles também vão ser paralelos e vão ter a mesma medida. Os ângulos internos, eles são todos de 90 graus, que é o que está mostrando aqui. E as diagonais, elas vão ter um ponto médio. A diagonal AC é essa, a diagonal BD é essa. E esse P aqui, que está exatamente no meio do retângulo, é o ponto médio. Os losangos. Todos os lados dele vai ser congruente. Os ângulos opostos também são congruentes e as diagonais estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos. E elas vão se cruzar também ali no ponto médio e também são perpendiculares entre si. O que é que isso tudo me diz? Primeira coisa, a diagonal de um losango é uma semirreta muito importante. Por quê? Ela é bissetriz, ou seja, ela vai dividir o ângulo ali em duas partes iguais. Ela traça o ponto médio, né, do triângulo, ou seja, divide ele, o losango em duas partes iguais também, né, o ponto médio, e vai ser perpendicular, ou seja, quando elas se cruzarem, elas vão formar um ângulo de 90 graus, porque ser perpendicular significa formar um ângulo de 90 graus. Então, vamos ver aqui na imagem. Pronto, tenho aqui uma imagem de um losango. Eu tenho aqui, né, o losango ABCD. Eu tenho aqui os lados AD e BC paralelos, o lado AD, BC paralelos, e AB e CD ou BC também são paralelos. O lado DP, que é esse aqui, ó, essa semirretazinha aqui, e o lado BP, eles vão ser congruentes, ou seja, né, vão ter a mesma medida. Esse símbolozinho aqui de 3 linhas significa congruente. E o lado AP e o lado PC também vão ser congruentes. E o lado AC, que é essa semirreta AC, e a semirreta DB,
vão ser perpendiculares, ou seja, formam ângulos de 90 graus quando elas se encontrarem. Esse símbolozinho aqui, parecendo um T invertido, é o símbolo de perpendicular, ou seja, aqui, ó, quando elas se encontrarem, elas vão formar aqui 4 ângulos de 90 graus. Essas são as propriedades mais importantes do losango. E para finalizar aqui, nós vamos ver agora as propriedades dos quadrados. Eles vão ser, né, como eu já disse, uma mistura dos retângulos com os losangos. Os lados vão ser sempre congruentes, né, opostos e paralelos. Eles vão ter sempre ângulos de 90 graus dentro, né, os ângulos internos ali vão ser sempre 90 graus. As diagonais também vão ser congruentes, vão estar contidas também nas bissetrizes, ou seja, vai sair da extremidade do ângulo ali, vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Também vão se cruzar no ponto médio e também vão formar ângulos perpendiculares de 90 graus, assim como forma no losango. Porque, como eu já disse a vocês, o quadrado nada mais é do que uma junção ali das propriedades do retângulo com as propriedades do losango. Então, ele é a combinação das propriedades dessas duas figuras. Vamos ver aqui um desenho para a gente entender um pouquinho melhor. Bom, vamos lá. Então, eu tenho aqui o quadrado ABCD. O que é que ele está me dizendo aqui? Primeira linha, eu tenho aqui a medida dos ângulos, ou seja, todos os meus ângulos internos têm 90 graus, e de fato tem. As semirretas são todas congruentes, ou seja, todas as semirretas que eu tenho dentro desse quadrado, todas elas vão ter a mesma medida. E as semirretas, né, que eu tenho aqui, se vocês observarem, desse lado aqui, DB e AC, eu estou formando também, né, cruzando essa semirreta, eu vou formar um ângulo aqui de 90 graus, um ângulo perpendicular. Agora, para a gente praticar tudo isso que vimos aqui na videoaula, eu vou deixar a atividade do módulo 2, das páginas 26 e 27, 30 e 31, e a data de entrega dessa atividade é dia 24/8. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e até o próximo vídeo.